Olá pessoal, tudo bem? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nós estamos na nossa série escatológica, série sobre profecias e as coisas que ainda hão de vir. E hoje nós vamos estudar Apocalipse 4, os 24 anciões de Apocalipse 4. Dentro, é claro, dentro da perspectiva pré-tribulacionista, ou seja, de que a igreja será arrebatada, raptada ou transladada da terra para os céus antes do período tribulacional ou antes das 70 semanas de Daniel. Então, Apocalipse 4:1, a Bíblia Sagrada diz: Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, e disse: Sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônia, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Do trono saíam relâmpagos, trovões, vozes diante do trono, ardiam 7 lâmpadas de fogo, e as quais são os 7 Espíritos de Deus. Então nós vemos aqui no versículo 10, pulando agora para o versículo 8, e outros animais também tinham, cada um por si, 6 asas ao redor, por dentro estavam cheios de olhos. São os seres aqui que estavam adorando a Deus, né, lá em Apocalipse 4, nessa visão celestial que o apóstolo João teve. E eles estavam cheios de olhos, como diz aqui no versículo 8, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre, lançando as suas coroas diante do trono e dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade foram criadas. Então nós vamos falar sobre os 24 anciãos. Em Apocalipse 4:4, nós vemos aqui João tendo a visão desses 24 anciãos assentados em tronos, vestidos de branco, com coroas de ouro e na presença celeste de Deus. Então muitas respostas são dadas à pergunta sobre a identidade desses 24 anciãos. Há quem diga, que são anjos, por estarem associados aos 4 seres viventes do livro. Parece aí uma tentativa de fugir da identificação literal, por ser contrária ao sistema desses teorizadores. O que se diz sobre os 24 anciãos não poderia aplicar-se aos anjos, porque anjos não são coroados com coroas de vencedor, ou, em grego, a palavra Stephanos, S-T-E-P-H-A-N-O-S, recebidas como recompensas, e nem anjos se assentam em tronos. Aqui a palavra tronos com TH, que falam, que é a palavra grega, que falam, de trono fala de dignidade, de prerrogativa reais, e nem os anjos são vestidos de branco em decorrência de um julgamento. Ou seja, a possibilidade dessa concepção, de serem anjos, argumenta a favor de uma segunda posição, segundo a qual são homens ressurretos e redimidos, vestidos e coroados e assentados em tronos, os quais se relacionam à realeza no céu. Scofield, em uma das suas obras, apresenta evidências que apoiam a visão de serem eles representantes da Igreja do Senhor Jesus. Ele escreve 5 aspectos, Scofield, esse teólogo, escreve 5 aspectos que identificam os anciãos como representantes da igreja. Em primeiro lugar, a sua posição. Eles estão entronizados à volta do trono central, que é cercado por um arco-íris, ou seja, a igreja, e só a igreja,
Dentre todos os grupos dos redimidos é prometida a entronização. Está lá em Apocalipse 13, 21. Cristo ainda não está associado no seu trono na terra, mas essas figuras reais, já apresentadas sem culpa, com a indivisível alegria do Senhor, devem estar com ele, conforme nos ensina João 17, 24 e 1 Tessalonicenses 4, 17. Segunda observação é o número, ou seja, desses anciãos representativos, num livro em que os números representam grande parte do simbolismo de Apocalipse, é significativo, pois 24 é o número de ordens em que o sacerdócio levítico foi dividido. Você pode observar isso lá em 1 Crônicas 24, de 1 a 19. E de todos os grupos dos redimidos, apenas a igreja é sacerdócio, conforme a carta de Pedro, 1 Pedro 2, de 5 a 9, e Apocalipse também 1, 6 fala sobre isso. Em terceiro lugar, o testemunho. Qual é o testemunho desses anciãos? Eles são entronizados e, como anciãos entronizados, os distingue como representantes da igreja. Por quê? Porque eles entoavam, diz a Bíblia Sagrada, um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os selos, porque fostes mortos e com teu sangue comprastes para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Para nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra, conforme descreve Apocalipse 5, versículos 9 a 10. Ou seja, a igreja, e apenas a igreja, pode assim testemunhar. Quarta colocação de Scofield é que o ancionato é um ofício representativo. Está lá em Atos 15, 2 e Atos 20, 17. Em quinto lugar, a inteligência espiritual é um destaque aqui. A inteligência espiritual dos anciãos os destaca como quem partilha dos mais íntimos conselhos de Deus. Você pode ver isso em Apocalipse 5, 5, Apocalipse 7, 13. E a quem dentre os redimidos, esses conselhos devem ser revelados, senão aqueles a quem o Senhor disse: já não vos chamo servos, mas tenho-vos chamados de amigos, conforme João 15, 15. Ou seja, os anciãos são simbolicamente a igreja e são vistos no céu num local designado pelas Escrituras para a igreja antes que os selos sejam abertos e os ais sejam pronunciados no Apocalipse, e antes que qualquer das taças da ira de Deus também seja derramado. E em tudo o que se segue, até o 20º capítulo, a igreja nunca é citada como presente na terra. É o que nós vemos na obra de Scofield, né? Na página 23 a 24. Então, visto que, de acordo com Apocalipse 5:8, esses 24 anciãos estão associados nesse ato sacerdotal, o que nunca diz respeito aos anjos. Devem ser crentes sacerdotes associados a um grande sumo sacerdote, Jesus de Nazaré. Visto que Israel não ressuscita até o fim da 70ª semana, nem é julgado ou recompensado até a vinda do Senhor, então, de acordo com Isaías 26, de 19 a 21 e Daniel 12, de 1 a 2, esses devem ser representantes dos santos da presente era, ou seja, a era da igreja, já que são vistos como ressurretos no céu, julgados, recompensados, entronizados no começo da 70ª semana. Então conclui-se que a igreja deve ter sido arrebatada antes do início da 70ª semana, ou seja, da tribulação. Se a igreja não for ressuscitada e transladada aqui, como é que alguns insistem ou não o é até Apocalipse 20, versículo 4? Como é que estaria no céu em Apocalipse 19, de 7 a 11? É a pergunta que fica no ar. Mas mais adiante nós nos dedicaremos, através de outros vídeos, a um estudo sobre essas questões. E essas considerações, no entanto, darão maior apoio à posição pré-tribulacionista. Outra coisa que nós gostaríamos de destacar é o problema subjacente a 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Os cristãos tessalônicos não ignoravam o fato da ressurreição. Eles tratavam de algo muito bem estabelecido e não requeria apresentação nem defesa por parte do apóstolo Paulo. O que provocou a revelação de Paulo foi a falta de compreensão deles acerca do relacionamento entre a ressurreição e os santos que haviam dormido já em Cristo.
Paulo escreve então não para ensinar-lhes acerca da doutrina da ressurreição, mas em vez disso o fato de que no arrebatamento os vivos não teriam vantagem sobre os mortos em Cristo. Se os tessalonicenses acreditassem que a igreja passaria pela 70ª semana, se regozijariam por alguns de seus irmãos terem escapado daquele período de sofrimento e já estarem com o Senhor, sem experimentar o derramamento da sua ira. Se a igreja fosse passar pela tribulação, seria melhor estar com o Senhor do que esperar os acontecimentos da 70ª semana ou tribulação. Estes estariam então louvando ao Senhor pelos irmãos que foram poupados desses acontecimentos, em vez de pensar que eles tivessem perdido algumas das bênçãos do Senhor. Ou seja, esses cristãos, evidentemente, de Tessalônica, de 1 Tessalônica, acreditavam que a igreja não passaria pela 70ª semana, e na expectativa do retorno de Cristo, lamentavam por seus irmãos a respeito de quem pensavam que perderiam a bênção do acontecimento. Um outro destaque dentro da visão pré-tribulacionista é o anúncio de paz e segurança, que está lá em 1 Tessalonicenses 5:3. 1 Tessalonicenses 5:3. Nós vamos estar colocando aqui para vocês, declarando 1 Tessalonicenses 5:3. A Bíblia Sagrada diz: pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. 1 Tessalonicenses 5:3. Então, sobre esse anúncio de paz e segurança, Paulo fala à igreja de Tessalônica que o dia do Senhor virá depois de um anúncio de paz e segurança. Essa falsa segurança acalmará muitos, deixando-os em estado de letargia espiritual, o qual fará com que o dia do Senhor chegue como um ladrão, como diz lá em Mateus 24. O anúncio que produzirá essa letargia precede o dia do Senhor. Ou seja, se a igreja estivesse na 70ª semana, não haveria possibilidade de que durante o período em que os crentes fossem perseguidos pela besta, ou seja, o anticristo, em um grau sem precedentes, tal mensagem pudesse ser pregada e encontrasse aceitação tal que a humanidade ficasse anestesiada a ponto de tornar-se desvanecida quanto às questões espirituais. Então todos esses sinais apontariam para a certeza de que eles não estavam no tempo de paz e segurança. O fato de que o ataque de ira, julgamento e escuridão seja precedido pelo anúncio de tal mensagem indica que a igreja deve ser arrebatada antes desse período tribulacional. Qual é a relação da igreja com os governos? Qual é a relação da igreja com os governos dentro dessa perspectiva ou teoria pré-tribulacionista? No Novo Testamento, a igreja é instruída a orar pelas autoridades governamentais, já que elas são nomeadas por Deus a fim de que possam ser salvas e, por conseguinte, os santos possam viver em paz. Tal é a orientação de 1 Timóteo 2, de 1 a 4. A igreja também é instruída a sujeitar-se a tais poderes, conforme 1 Pedro 2, de 13 a 16, Tito 3, 1 e Romanos 13, de 1 a 7. Por quê? Porque as autoridades governamentais representam a vontade de Deus, claro que não sempre, mas geralmente. De acordo com Apocalipse 13, 4, o governo, durante a 70ª semana, já será diferente. Na tribulação será controlado por Satanás e realizará sua vontade e propósito na manifestação do iníquo. Aqui o iníquo é um dos títulos do anticristo. Então, por causa do relacionamento da igreja com os governos nessa época e por causa do controle satânico do governo da 70ª semana, a igreja obviamente deve ser liberta antes que se manifeste o governo satânico do anticristo no período tribulacional. A igreja não poderia sujeitar-se a tal governo. Durante a 70ª semana, Israel clamará pelo julgamento de Deus sobre tal homem, o iníquo, e que Deus vingue a si mesmo, como se vê nos salmos imprecatórios. Esse não é o caso do ministério e do relacionamento da igreja com os governos dessa era, ou seja, da era da igreja. E o que o pré-tribulacionismo fala acerca do silêncio a respeito da tribulação nas epístolas? É o que nós vamos falar no vídeo seguinte. Continue conosco.